Nós estamos vivendo em tempos interessantes. A história do Brasil está se fazendo na nossa frente e, não importa o que aconteça, algo irá acontecer. Mas antes de irmos por um grande acontecimento, gostaria de recapitular como eu, um autista regular da internet, interpreto o que nos levou até aqui. A vitória do Bolsonaro em 2018 desestabilizou completamente a esquerda brasileira. Eles achavam que iriam ficar nessa briga de comadres entre a extrema esquerda, o PT, e a centro-esquerda, o PSDB, para sempre. Ou até que o PT conseguisse estabelecer um regime completamente comunista, aos moldes de Cuba, ou como uma união das repúblicas socialistas latinas, a URSAL. Ups, esqueçam dessa parte. A URSAL não existe, galera, é só uma piada criada pela Maria Lúcia Vitor Barbosa, que os idiotas da extrema-direita levaram a sério. É só uma teoria da conspiração de gente burra. O que o PT queria de verdade é fazer uma pátria grande, que seria a união de todas as repúblicas socialistas latinas, o que é bem diferente. Só que o impeachment da Dilma e a vitória de um candidato que não estava nesse esquema pegou eles de surpresa. O motivo do porquê a esquerda odiar o Bolsonaro é que ele melou esse esquema. Sim, é verdade. Bolsonaro não foi tão combatível quanto todo mundo esperava. Ele tentou uma política de pacificação, coisa que é bem documentada. Mas recentemente o Gilmar Mendes revelou que o Bolsonaro, enquanto chorava, mostrou um vídeo de pessoas desesperadas durante a fraudemia porque estavam sendo obrigadas a não trabalharem. O idiota do Gilmar vazou isso, como se fosse algo que queimaria o filme do cara, sendo que é só mais um motivo para admirá-lo, pois mostra que ele realmente estava preocupado com as pessoas. Porém, julgou mal em achar que o Gilmar Mendes é um ser humano e ouviria a razão. Eu até entendo o lado do Bolsonaro na questão de pacificação. A maior parte do parlamento brasileiro é composta por deputados do Centrão, infelizmente, por causa de como as pessoas votam e por causa de como é contado os votos. Então é natural que você acabe tendo que ceder coisas pro Centrão se quiser jogar nas quatro linhas. Até o Mula, que é um candidato completamente transplantado, foi colocado ali para ser marionete do sistema, tá tendo que fazer isso. Não tá conseguindo aprovar tudo que quer sem ter que ceder. E essa é uma grande red pill que, inclusive, o Bolsonaro chegou a falar lá atrás. Mas muita gente não consegue engolir. Através do voto, você não irá mudar nada. Se você tá jogando com o sistema, você tá jogando com o sistema. No final do dia, não importa qual candidato você vote, o sistema não irá deixar que grandes mudanças ocorram nele mesmo. A grande questão, que muita gente fala e elas não estão completamente erradas, é que o Bolsonaro tinha o povo, e por isso muita gente fica frustrada em como ele lidou com a presidência. Meio que ele tava querendo jogar pra convencer a esquerda que ele não é um ditador, o que não ajudou em nada, visto que agora ele tá sendo condenado por um golpe que não deu. Coisa que, se ele tivesse dado, ao menos manteria o apoio de grande parte do eleitorado que hoje fica com o pé atrás com ele, justamente por ele não ter sido mais combativo. Acabou que ficou com o pior dos dois mundos. A esquerda odeia ele porque acha que ele foi um ditador que tentou um golpe, e muita gente da direita odeia ele porque ele não foi um ditador e não tentou um golpe. Mas enfim, o que eu quero destacar sobre o governo Bolsonaro é que os isentões da centro-esquerda, a galerinha do MBL, do PSDB, agora PSD, que fizeram um voto nulo em 2022, o motivo deles odiarem o Bolsonaro não tem nada a ver com isso. Por mais que eles falem que é por isso, o motivo é puramente porque o Bolsonaro não colocou eles dentro do sistema, como eles estavam esperando. Esse é o único motivo deles acharem que o Lula é melhor que o Bolsonaro. Esse é o único motivo deles apoiarem toda essa perseguição do STF. Coisa que, diga-se de passagem, o Olavo preditou lá em 2014. Não vou conseguir achar o vídeo exato, mas eu lembro dele dizendo que o Bolsonaro não ter uma militância igual ao PT iria levar a sua ruína e a volta do PT ao poder. A galerinha que fez o voto nulo o fez porque sabia que seria muito mais difícil ganhar do Bolsonaro se ele tivesse mais um mandato. Dessa vez, sem Covid e com o parlamento mais à direita. Correria o risco dele fazer um governo tão bom que consolidaria ele como uma figura mítica da política nacional, assim como é o Mula, pois a maior parte dos brasileiros ainda tem esse problema de votar em personalidade, ao invés de ideias. E assim como a figura messiânica do Lula, que foi consolidada por causa do boom das commodities, eles temiam que o mesmo aconteceria com o Bolsonaro, já que ele pegaria um governo bem mais limpo que o Temer, e com superávit. Por isso eles resolveram deixar o Lula ganhar, visto que com o Calamar na presidência, todo mundo sabia que ele ia fazer merda e iria jogar o próprio nome na lama, sendo assim, um excelente candidato para se ganhar em 2026. Com o bônus da Operação Bolívia, onde eles visaram deixar o Bolsonaro inelegível e prender todo mundo. Não é incrível que assim que o Bolsonaro saiu da presidência, eles tornaram ele inelegível na velocidade da luz 2 vezes, pelo mesmo motivo que seria abuso de poder político. Um deles, por causa de uma reunião que ele fez com embaixadores criticando as urnas eletrônicas, que hoje é o crime máximo do país. E o outro foi um desfile de 7 de setembro, que pelo fato dele, o presidente, participar, se configurou como abuso de poder político. O Mula, no Dia do Trabalhador, evento com dinheiro público e o caralho, pediu voto pro Boulos pra prefeitura de São Paulo. E só fizeram eles pagarem uma multa. Nenhum deles ficou inelegível por abuso de poder político. Com o Bolsonaro inelegível e prestes a ser preso, e o Lula mais fraco do que nunca, o plano da centro-esquerda estava dando certo. Tudo que eles queriam é que o Bolsonaro apontasse pro candidato deles, e eles tomariam o bolsonarismo de assalto. Tomada essa que eles estão esperando desde a fraudemia, e não aconteceu. E o que eles esperavam com a ascensão do Lula no poder, dele sendo a nova oposição limpinha, que também não aconteceu. Porém, eles ainda têm uma chance. Basta o Bolsonaro apontar pro candidato deles, que, nesse caso, acredito ser o Tarcísio. Olha, eu não sei se o Tarcísio é um cara fechadão mesmo com a centro-esquerda. Não sei se ele vai ser o fantoche que eles esperam. Só que é o que eles esperam. E eles esperam isso
porque o Tarcísio já sinalizou que vai fazer o que a centro-esquerda quer. Não uma mudança substancial, mas colocar o deles dentro do sistema. Só trocar o chicote de mão. O Tarcísio fez isso colocando o pessoal do Kassab no governo de São Paulo e o pessoal do MBL. Você pode argumentar que isso foi apenas governabilidade, como eu argumentei no caso do Bolsonaro e até mesmo no do Lula. E é um argumento válido. Por isso eu disse que não sei se o Tarcísio será mesmo o fantoche da centro-esquerda, mas é o que eles querem. Inclusive o pessoal do MBL até tentou apelar pra viadagem de bairrismo contra o Tarcísio durante a campanha, dizendo que ai, um carioca governando São Paulo. Como se houvesse alguma diferença de caricornos pra paulicornos. São todos bochileiros. Eles só pararam de ser contra o Tarcísio quando o mesmo colocou gente do MBL dentro do governo. O que prova que o problema deles com o Bolsonaro é só com o fato que o Bolsonaro não colocou eles dentro do sistema. Todavia, esse plano foi melado pelo Trump. A galerinha da centro-esquerda realmente não esperava que o Trump iria comprar briga aqui no Brasil em nome do Bolsonaro. Dia 30 de julho de 2025, meio-dia e 28, ó. Dá pra ver aqui, né? Minha capinha tá toda destruída, mas dá pra ver, ó. Meio-dia e 28. Paulo Figueiredo, eu estou reagindo ao Paulo Figueiredo, falando tic-tac, talvez não tenhamos que esperar nem 72 horas. Vamos lá, eu vou mostrar no calendário pra você, que tá cheio de compromisso aqui, ó. Mas ó, dá pra ver aqui? Não dá, né? Nós estamos no dia 30, que é uma quarta-feira. 24 horas vai dar quinta-feira, meio-dia. 48 horas vai dar sexta-feira, meio-dia. 72 horas vai dar sábado, dia 2 de agosto, meio-dia. Eu faço uma aposta com vocês aqui. Recortem isso, recortem isso. Recortem isso e me cobrem na segunda-feira, porque eu gosto dessas coisas que tem prazo rápido, isso é muito bom. Não vai acontecer nada. Anota aí, Ana, por favor. Segunda-feira, meio-dia, a gente vai reagir a esse mesmo vídeo e eu vou falar pra você que nem o Alexandre de Moraes e nem o Gilmar Mendes estão um pingo preocupados com os trabalhos de Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. Por favor, cara, eu estou dando mais um presente pra vocês. Eu quero chegar na segunda-feira e falar, mano, ferrou. Eu falei um negócio pra vocês e eu estava errado. O Gilmar Mendes aqui, agora o cara tremeu, mano. O cara tremeu. O cara falou, mano, livraram ele de uma parada, mas agora, assim, o dele tá na reta. E o Alexandre de Moraes, ele tá brigando com o Gilmar Mendes, porque, mano, como é que o Gilmar Mendes se livrou dessa? E ele se ferrou, sei lá, ele perdeu a casa dele. Ele está agora pagando, sei lá, metade do salário de indenização de danos morais ao povo brasileiro, sei lá, né? Ou ele deu a anistia do Jair Bolsonaro que tanto quiseram. Tic-tac, 72 horas, contando tempo! Tempo! Só, patriota, só mais 72, talvez até menos, tá bom? Vamos lá. Eles realmente acharam, ou queriam achar, que o Bolsonaro foi um acidente de percurso, que ele paga todo mundo na internet pra ficar do lado dele, que só foi tirar ele da presidência e o apoio a ele morreu. Trump pegou eles de calças curtas, porque o que eles não entendem é que não é sobre o Bolsonaro. O Bolsonaro é só um símbolo da perseguição do sistema no Brasil. Galera, o processo do Bolsonaro, eles deram um jeito de ligar isso ao 8 de janeiro, mas muito provavelmente não é só o 8 de janeiro que eles emendaram. Eles possivelmente também emendaram o das milícias digitais. Sabe o inquérito interminável do Xandão que ele colocou até o Elon Musk e ninguém sabe quem tá lá ou quem não tá? Há uma grande possibilidade das pessoas que nem sabe que estão envolvidas nisso rodarem também. Você aí que postou qualquer meme do Bolsonaro no Twitter ou xingou o Alexandre de Moraes pode acabar rodando nisso sem nem saber. Nós estamos há um ano tentando acesso à integralidade dos autos. Todo mundo sabe disso, embora eu esteja na defesa de Felipe Martins há 2 semanas, a sua defesa anterior já está há um ano tentando acesso integral aos elementos de prova. Agora, faltando 4 dias para a audiência, a Justiça nos forneceu 78 terabytes de documentos. Não 4, Lucas. 78. 78, eu fui fazer uma pesquisa do que significa 78 terabytes, é o mesmo que 1 bilhão de páginas. 1 bilhão de páginas. Se lermos 1 bilhão de páginas em 1 segundo cada página, demora 30 anos para ler todas as páginas. Eles me deram esse documento com 4 dias de antecedência. Eu pedi para que a audiência fosse cancelada, para que eu pudesse analisar, ainda que superficialmente, essa documentação. O ministro disse que essa documentação não era relevante porque ele conhecia os 78 terabytes e não eram relevantes. Como eu vou saber, e foi nesse ponto aqui que deu embate, eu disse, como eu vou saber se é relevante ou não é irrelevante para mim? Foi quando ele disse, enquanto eu falo, você fica quieto. Eu realmente quero acreditar que o Chiquinho tá exagerando no quesito de ser 78 terabytes de arquivos. Só que se ali realmente tiver mais de 100 gigas de arquivos, ainda mais se for só documento, é certo que não é só coisa do 8 de janeiro do suposto golpe do Bolsonaro. Pra ter tanto arquivo assim, eles possivelmente emendaram a questão das milícias digitais junto. Pra que quando eles condenarem o Bolsonaro, condenem todo mundo que apoiou ele na internet por golpe. Pelo menos vai ser engraçado o Alexandre de Moraes pedindo um mandato de prisão pro fodendo Elon Musk. Existem 3 possibilidades e meia para o que irá acontecer nos próximos meses. E é meia porque
porque ao menos duas dessas possibilidades têm ramificações. A que parece estar se desenrolando é a deles condenarem o Bolsonaro por pura mesquinharia, só pra poder colocar na Wikipédia que ele foi condenado por golpe de Estado, pra tentar manchar o nome do cara, e imediatamente o Congresso passar uma anistia. Aí que entra a ramificação, pois a anistia pode ser uma anistia completa, o que significa que ele ficaria elegível pra 2026, ou, que é a que eles querem, uma anistia só da esfera penal, e ele ficaria livre do crime de golpe de Estado, mas ainda inelegível. Tenha em mente que a Casa Branca falou que quem votasse favorável ao Alexandre de Moraes naquele caso da prisão domiciliar do Bolsonaro iria entrar na Magnitsky. Sendo assim, se esse for o plano deles de condenar o cara só de mesquinharia, eu espero que eles tomem Magnitsky para ficarem espertos. Outra possibilidade é eles, justamente com medo da Magnitsky, não votarem para condenação do Bolsonaro. E aí abre a ramificação novamente, onde eles podem não condenar o Bolsonaro, só que manter ele inelegível, ou eles arranjarem um jeito de também reverter a inelegibilidade. Muita gente criticou o Eduardo por ele ter pedido os Estados Unidos para tirar o nome dos outros ministros da Magnitsky, mas ele ter feito isso foi o que gera essa possibilidade. Afinal, se eles já estivessem na Magnitsky, eles iriam para tudo ou nada, como o Alexandre de Moraes, onde nos leva a última possibilidade, que seria o Mula tentar um golpe. Essa possibilidade é uma que eu via desde quando ele foi colocado para concorrer. Achei fofo os caras da centro-esquerda apoiando ele para acabar com o Bolsonaro, achando que ia ter uma próxima eleição. Era mais do que óbvio que se o pingus corrupto chegasse ao poder, ele não ia querer sair. Até porque, se ele sair, ele vai direto pra cadeia. Não pelas coisas que fez no passado, mas pelas maracutais que, com toda certeza, ele fez nesse governo. Depois de ter quebrado o Brasil, Lula disse que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. O roubo do INSS é um deles. Sem contar que ele ainda não desistiu do plano de, ao menos, transformar o Brasil em Cuba. Eu não acho que ele vai conseguir pelo simples fato que ele não tem apoio, mas que ele quer. Só ver as declarações que ele vem dando contra o Trump e os Estados Unidos, doidinho pra entrar em uma guerra contra eles, pra que assim ele cancele as eleições do ano que vem e prenda qualquer um que falar mal dos cupinchas, por ser traidor da pátria. Não duvido nada que ele foi segurado pra não declarar apoio aberto ao Maduro nessa questão com os Estados Unidos. Tem até rumores de um plano dele pra salvar o Maduro. Só que acho que ele não tem apoio pra isso nem no executivo, nem no judiciário e nem nas forças armadas. O executivo, o Alckmin e nenhuma porrada de ministros dele, principalmente os do Centrão, iriam topar. Possivelmente nem quem é próximo a ele, como o Haddad, toparia. Pro Lula de boa ele dar um golpe, porque daqui a 10 anos ele já vai ter saído dessa pra uma pior. Mas o Haddad ainda estaria aqui, se fudendo na mão dos Estados Unidos. No judiciário, o único que toparia seria o Alexandre de Moraes, porque já tá fudido com a Magnitsky mesmo. A vida do cara acabou. Por isso que foi uma boa o Eduardo ter pedido pra não colocar os outros ministros. Até mesmo pra essa situação. Nas forças armadas, eu tenho zero respeito pelas forças armadas brasileiras. Porém, eles fariam a mesma conta que os outros estão fazendo. No máximo, daqui a 10 anos, eles estariam fudidos. Sem contar os empresários filhos da puta que colocaram ele lá. Esses também parecem que não topariam. Só vê a briga que tá tendo entre os bancos privados com o Alexandre de Moraes. Os ministros querem que os bancos peitem os Estados Unidos. Só que os bancos não são tão bobos e sabem que é melhor deixar o Alexandre de Moraes se fuder do que comprar uma briga por nada. O que eu acho que irá acontecer? Bom, eu sigo a máxima agora de que quem com feijoada fere, com feijoada será ferido. Eu acredito que assim como em 2022 os idiotas colocaram o Lula no poder, fazendo assim a economia do país voltar pra, no mínimo, na crise do governo Dilma, fazendo todos os petistas desgraçados que estavam na cadeia serem perdoados e voltarem na esfera política. Acredito que o mesmo acontecerá com a tentativa de golpe deles. A temperatura irá esquentar. Eles irão tentar lutar até o último suspiro pra venezualizar o Brasil. Mas no final, irá vir o melhor cenário possível. Bolsonaro é presidente. E o resto é fé da puta. E os idiotas que fizeram L em 2026 porque não queriam mais 4 anos de Bolsonaro estão arriscados a tomarem 8. E mais 8 do Eduardo, que ganhou um cacife político fudido com a negociação com a Casa Branca.